Há momentos na vida em que aquilo que escolhemos não ver acaba sendo a única coisa que realmente importa. O sol de janeiro caía implacável sobre as calçadas do centro financeiro de São Paulo, refletindo-se nas vidraças espelhadas dos arranha-céus que pareciam tocar o céu. Entre a multidão apressada de ternos escuros e pastas de couro, um homem se destacava pela autoridade natural que emanava de cada um de seus passos. Eduardo Monteiro caminhava como quem havia conquistado o mundo, o celular colado à orelha, enquanto negociava uma fusão de 70 milhões com a mesma facilidade com que outros pediam um café. Não me interessa o que diz a equipe jurídica de Nova York. Sua voz era firme, cortante. Eles têm até sexta-feira para aceitar nossos termos ou retiramos a oferta. O mercado não espera ninguém. Seu terno italiano de R$3.000 havia sido confeccionado sob medida. Cada costura perfeita, cada botão, uma pequena obra de arte. O Patek Philippe no pulso valia mais do que muitas famílias ganhavam em um ano. Aos 52 anos, Eduardo Monteiro era a personificação do sucesso capitalista. Milionário antes dos 30, magnata aos 40, lenda aos 50. Mas se alguém olhasse com atenção, poderia notar que seus olhos cor-de-mel nunca sorriam, mesmo quando a boca o fazia por cortesia social. Foi então que o viu. Um menino de aproximadamente 10 anos emergiu entre a maré de pessoas, suas roupas limpas, mas evidentemente remendadas, seus tênis esportivos gastos, mas bem cuidados. Tinha os cabelos escuros despenteados pelo vento e entre as mãos, agarrado como se fosse um tesouro, segurava um envelope amarelado que parecia ter sobrevivido a décadas de existência. O menino se aproximou com passos hesitantes, a determinação lutando contra a timidez em seu rosto moreno. Estendeu o braço, o envelope tremendo levemente em sua mão. Senhor Monteiro. Sua voz era apenas um sussurro entre o barulho do trânsito. Por favor, preciso que o senhor veja isto. É muito importante. Estou há 2 semanas tentando. Eduardo nem sequer abaixou o telefone da orelha. Seus olhos passaram sobre o menino como se fosse parte da mobília urbana, um obstáculo menor em seu caminho. Com um movimento brusco da mão, afastou-o enquanto acelerava o passo. Não tenho tempo para essas coisas, murmurou mais para si mesmo do que para o menino. Sempre a mesma história nessa região. O envelope caiu sobre a calçada úmida da manhã, o canto tocando uma poça residual da chuva noturna. O menino se ajoelhou imediatamente, seus olhos enchendo-se de lágrimas que se recusava a deixar cair. Recolheu o envelope, com o cuidado que se dá a algo insubstituível, secando-o com a manga de seu moletom. Por um momento, olhou para as costas de Eduardo, que já se afastava sem olhar para trás. Um dia ele vai entender, sussurrou o menino para si mesmo, com uma sabedoria imprópria para sua idade. Ele tem que entender, e desapareceu entre a multidão tão silenciosamente quanto havia aparecido. 15 minutos depois, Eduardo emergiu do elevador privativo no 42º andar do edifício Monteiro Corporation. O som de seus sapatos italianos contra o mármore branco do hall executivo ressoava com autoridade. Sua secretária, Patrícia Mendes, uma mulher de 50 anos que trabalhava com ele há 2 décadas, o esperava com uma expressão que ele reconheceu imediatamente: nervosismo contido. Bom dia, Sr. Monteiro, disse, mas sua voz não tinha o tom profissional habitual. Havia algo mais, uma tensão que fez Eduardo diminuir seus passos. O que aconteceu, Patrícia? Ela lhe estendeu um envelope registrado, do tipo que chega de escritórios de advocacia importantes. O logotipo no canto superior esquerdo era de Ferreira em Associados, um dos escritórios mais prestigiados da cidade, especializado em casos de família e heranças complexas. Chegou à meia hora. O mensageiro disse que era urgente. Eduardo pegou o envelope com as sobrancelhas franzidas. Não esperava correspondência jurídica desse tipo. Seus próprios advogados gerenciavam tudo, e qualquer assunto importante passava primeiro por eles. Rompeu o lacre com um movimento eficiente e extraiu as páginas. Seus olhos percorreram o texto com a velocidade de alguém acostumado a processar informações rapidamente. E então parou. A cor abandonou lentamente seu rosto. Patrícia notou como suas mãos, sempre tão firmes, tremiam quase imperceptivelmente.
Senhor Monteiro, está bem? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos haviam ficado fixos em um parágrafo específico. Em relação ao programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira, estabelecido há 25 anos e administrado pela Fundação Nova Esperança, um dos beneficiários originais do programa solicitou estabelecer contato urgente com o senhor. Foram realizadas múltiplas tentativas de comunicação durante as últimas 3 semanas, incluindo um mensageiro pessoal enviado esta manhã às 9h15. O assunto requer sua atenção imediata e é de natureza pessoal sensível. Eduardo fechou os olhos. A imagem do menino com o envelope amarelado explodiu em sua memória com uma clareza dolorosa. O relógio na parede marcava 9h32, 17 minutos. Haviam-se passado apenas 17 minutos desde que afastou o mensageiro como se fosse lixo na rua. Patrícia, sua voz soou estranha, até para ele mesmo. Cancele minha reunião das 10. E as de 11 e meio-dia também. Senhor, preciso pensar. Trancou-se em seu escritório, um espaço de linhas minimalistas e vistas panorâmicas da cidade. Mas pela primeira vez em décadas, Eduardo Monteiro não viu o império que havia construído. O que via era o rosto de um menino com lágrimas contidas, recolhendo um envelope do chão molhado. E algo dentro dele, algo que estivera adormecido por 25 anos, começou a despertar. Durante as 72 horas seguintes, Eduardo Monteiro tentou fazer o que sempre fizera quando algo o incomodava: enterrá-lo sob montanhas de trabalho. Reuniões começavam às 6 da manhã. Ligações internacionais se estendiam até depois da meia-noite. Sua equipe de executivos, acostumada à sua exigência, começava a notar algo diferente. Havia uma ferocidade quase desesperada na forma como mergulhava nos números, nos contratos, nas projeções financeiras. Mas as noites eram outra história. Na solidão de seu cobertura no último andar do edifício residencial mais exclusivo da cidade, Eduardo se encontrava diante de janelas que ofereciam uma vista de 360 graus. São Paulo se estendia diante dele como um mapa de luzes, cada ponto representando vidas e histórias, pessoas que nunca conheceria. E em algum lugar lá embaixo, um menino guardava um envelope amarelado. Serviu-se de 2 dedos de uísque escocês de 50 anos, o líquido âmbar refletindo a luz da cidade. Mas o sabor que outrora lhe parecera o epítome do refinamento, agora tinha gosto de cinzas. A carta do escritório Ferreira em Associados repousava sobre sua escrivaninha de mogno. Havia lido 27 vezes, memorizado cada palavra, cada vírgula. Mas uma frase em particular se repetia em sua mente como um mantra. Programa de Bolsas de Estudo Monteiro Ferreira, estabelecido há 25 anos. 25 anos. 1999. O ano que mudou tudo. Eduardo fechou os olhos, permitindo que as memórias que mantivera trancadas fluíssem. Viu a si mesmo aos 27 anos, recém-formado em um MBA, trabalhando 18 horas por dia para estabelecer sua primeira empresa. Era a época da bolha da internet, quando qualquer um com uma ideia e audácia suficiente poderia se tornar milionário da noite para o dia. Mas havia algo mais em 1999. Algo que preferia não lembrar. O som de seu telefone o arrancou de seus pensamentos. Era quase meia-noite. O identificador de chamadas mostrava um número que não via há anos. Sua irmã mais nova, Sofia. Eduardo? Sua voz soava surpresa, como se não esperasse que atendesse. Não posso acreditar que você atendeu. Sofia fez uma pausa, buscando as palavras certas. Não as encontrou. Como você está? Uma risada amarga atravessou a linha telefônica. Agora você me pergunta como estou. Faz 3 anos que não conversamos, Eduardo. 3 anos desde o funeral da mãe, quando você foi embora sem dizer uma palavra depois do enterro. O uísque se tornou veneno em sua garganta. Eu tinha uma reunião importante. Você sempre tem uma reunião importante, interrompeu Sofia. Mas sua voz não continha raiva, apenas uma tristeza profunda. Mas não liguei para brigar. Liguei porque... Fez uma pausa. Recebi uma visita estranha hoje.
Eduardo se endireitou na cadeira. Que tipo de visita? Um menino, 10, 11 anos talvez. Me disse que estava procurando Eduardo Monteiro, mas que não conseguia encontrá-lo. Tinha um envelope velho. O que você disse a ele? Dei seu endereço comercial, seu telefone direto. Disse que você é um homem muito ocupado, mas que se fosse realmente importante, encontraria tempo. Outra pausa. Ele te encontrou? Eduardo lembrou do menino na rua, do envelope caindo na calçada, de suas próprias palavras desdenhosas. Sim, mentiu. Ele me encontrou. Que bom. Porque aquele menino, Eduardo... Havia algo em seus olhos. Determinação. E também medo. Como se carregasse algo pesado demais para a sua idade. Depois de desligar, Eduardo permaneceu imóvel por 1 hora completa. A cidade piscava diante dele, indiferente aos seus tormentos internos. Finalmente, tomou uma decisão que quebrava todas as suas regras das últimas 2 décadas. Ligou para Patrícia em seu celular pessoal, algo que nunca havia feito fora do horário comercial. Preciso que você investigue algo, disse sem preâmbulo quando ela atendeu, a voz ainda sonolenta. O programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira, de 1999. Quero todos os arquivos, todos os registros, toda a informação que puder encontrar. E Patrícia, isso é confidencial, ninguém mais na empresa deve saber. Entendido, Sr. Monteiro. Posso perguntar o que está procurando especificamente? Eduardo olhou seu reflexo na janela. Um homem de 52 anos olhava de volta bem-sucedido em todos os sentidos mensuráveis, mas com olhos que pareciam ter esquecido como sentir. Estou procurando respostas, disse finalmente, para perguntas que tenho medo demais de formular. O salão de festas do Hotel Copacabana Palace havia sido transformado em um cenário de elegância corporativa. Arranjos florais de orquídeas brancas adornavam cada mesa. As luzes estavam cuidadosamente calibradas para criar uma atmosfera de sofisticação discreta, e no palco principal, um pódio de cristal aguardava os oradores da noite. A Câmara de Comércio celebrava sua gala anual de prêmios empresariais, e Eduardo Monteiro, como sempre, estava entre os homenageados. Vestido com um smoking preto de grife, Eduardo navegava entre conversas superficiais com a facilidade de décadas de prática. Um sorriso aqui, um aperto de mão firme ali, comentários inteligentes sobre tendências do mercado, entrelaçados com elogios calculados. Era um balé social que executava à perfeição, sua mente funcionando no piloto automático, enquanto seus pensamentos reais estavam em outro lugar completamente diferente. Haviam-se passado 5 dias desde a carta do escritório. Patrícia havia escavado nos arquivos antigos da empresa, enfrentando caixas empoeiradas em um depósito que ninguém havia aberto em anos. Os documentos estavam chegando aos poucos, fragmentos de um passado que Eduardo havia deixado para trás com determinação deliberada. Eduardo Monteiro, é realmente você? A voz o tirou de seus pensamentos. Virou-se e se encontrou cara a cara com uma mulher de aproximadamente sua idade, vestida com um elegante terno calça azul marinho que contrastava com sua pele morena. Tinha os cabelos presos em um coque profissional, mas alguns fios prateados escapavam, emoldurando um rosto que irradiava calor genuíno. Algo em seus olhos castanhos lhe resultava familiar, uma fagulha de reconhecimento que não conseguia localizar. Me desculpe, disse Eduardo com seu sorriso profissional. Nós nos conhecemos? A mulher soltou uma gargalhada que soou como sinos. Claro que você não se lembra. Há 25 anos, provavelmente não notava ninguém que não pudesse ajudá-lo a subir a escada corporativa. Sou Marina Delgado. Estudamos juntos na universidade, embora em faculdades diferentes. Eu estava em serviço social, você em administração. Um lampejo de memória. Marina Delgado. Cabelos longos até a cintura, sempre com panfletos sobre alguma causa social, organizando voluntariados enquanto ele se concentrava em suas notas e conexões. Marina, repetiu, e desta vez o sorriso foi genuíno. Faz muito tempo. Uma vida inteira, concordou ela. Seus olhos estudando-o com uma intensidade que o fazia sentir estranhamente exposto.
embora vejo que sua vida foi consideravelmente mais lucrativa que a minha. Não havia amargura em suas palavras, apenas uma observação objetiva. E o que você faz agora? Perguntou Eduardo, genuinamente curioso pela primeira vez em muito tempo. Sou coordenadora regional do programa Oportunidades para o Futuro. Trabalhamos com comunidades marginalizadas, fornecendo educação, recursos e apoio a famílias em situação de vulnerabilidade. Seus olhos se iluminaram ao falar de seu trabalho. Na verdade, nosso modelo atual foi inspirado por um programa revolucionário de há 25 anos. O Programa de Bolsas de Estudo Monteiro Ferreira. Talvez você se lembre, considerando que sua empresa foi um dos patrocinadores originais. Eduardo sentiu como se o chão tivesse ficado instável sob seus pés. Seu programa atual é baseado naquele? Completamente. Foi visionário para sua época. Não apenas fornecia bolsas de estudo, mas criava redes de apoio comunitário, mentoria de longo prazo e acompanhamento das famílias durante anos. Marina tirou seu celular. Aliás, amanhã inauguramos uma nova sede em Capão Redondo. Conhece aquela região? Capão Redondo. O nome atingiu Eduardo como um soco no estômago. Era o bairro onde havia crescido, as ruas de terra batida que jurara nunca mais pisar. Conheço. Sua voz soou distante até para seus próprios ouvidos. Bem, se algum dia quiser ver trabalho social real em ação, em vez de apenas assinar cheques de caridade para benefícios fiscais, é bem-vindo a nos visitar. Marina lhe estendeu um cartão de visitas. Nossa sede principal fica no antigo prédio da Fundação Nova Esperança. Talvez se lembre. Antes que Eduardo pudesse responder, o mestre de cerimônias anunciou o início da entrega de prêmios. Marina lhe sorriu uma última vez e se dirigiu à sua mesa. Eduardo ficou parado, o cartão de visitas queimando seus dedos. Fundação Nova Esperança. Esse nome estava na carta do escritório. O resto da noite passou em uma névoa. Eduardo subiu ao palco quando chamaram seu nome. Aceitou seu prêmio com palavras eloquentes sobre inovação e liderança que havia pronunciado centenas de vezes antes. As fotografias o capturaram sorridente, vitorioso, o epítome do sucesso. Mas por dentro, algo havia se quebrado. Às 2 da manhã estava sentado em seu carro, o motor desligado, em frente à entrada de seu edifício. No banco do passageiro, repousava a caixa que Patrícia lhe entregara naquela tarde. Os primeiros arquivos recuperados do programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira. Com mãos trêmulas, abriu a caixa. A primeira coisa que encontrou foi uma fotografia. 20 pessoas, a maioria jovens, algumas crianças, de pé diante de um prédio modesto com uma placa que dizia Fundação Nova Esperança. E ali, na segunda fila, um jovem de 27 anos com olhos cheios de ambição e algo mais. Algo que Eduardo havia esquecido que um dia teve. Esperança. Viu a si mesmo há 25 anos, cercado de rostos sorridentes, de pessoas que acreditavam em algo maior que o sucesso individual. E ao fundo da fotografia, com um vestido florido e sorriso radiante, estava uma mulher mais velha que ele reconheceu imediatamente. Sua mãe. Sua mãe, 5 anos antes que a doença a consumisse, sorrindo ao lado de pessoas que Eduardo nunca soube que ela conhecia. O envelope amarelado, o menino mensageiro, a carta do escritório, Marina e seu programa, a Fundação Nova Esperança. Tudo estava conectado. E ele, Eduardo Monteiro, multimilionário e magnata empresarial, não fazia a menor ideia de como ou porquê. A luz da madrugada mal começava a filtrar entre as persianas do escritório quando Eduardo chegou. Eram 5:30 da manhã de um sábado, o prédio praticamente deserto, exceto pela segurança noturna. Vestia as mesmas roupas da gala da noite anterior, seu smoking amarrotado, a gravata borboleta pendurada solta ao redor do pescoço. Não havia dormido. Patrícia o encontrou às 9, quando chegou respondendo à sua mensagem urgente. Encontrou-o rodeado de caixas abertas, documentos espalhados sobre cada superfície disponível de seu escritório. Post-its coloridos, criando um mapa caótico na parede de vidro que normalmente mostrava gráficos financeiros. Senhor Monteiro, disse suavemente, como se estivesse se aproximando de um animal ferido. Passou a noite aqui?
Ele levantou o olhar, os olhos injetados de sangue, mas intensamente focados. Patrícia, este programa era massivo. Muito maior do que qualquer um me disse. Olhe isso. Mostrou-lhe um documento. 217 famílias. Não beneficiários individuais, famílias inteiras recebendo apoio. Educação, assistência médica, consultoria jurídica, programas de emprego. Sim, senhor, foi um programa muito abrangente. Por que ninguém me contou? Sua voz continha uma frustração genuína. Fui cofundador. Meu nome está em cada documento. Como é possível que eu não me lembre de nada disso? Patrícia sentou-se cuidadosamente em uma das cadeiras diante da mesa. Senhor Monteiro, permita-me ser direta, como tenho sido por 20 anos. O senhor não queria lembrar. Depois do que aconteceu em 2000, quando sua primeira empresa entrou em colapso durante a crise das .com, o senhor cortou todos os laços com aquele período de sua vida, incluindo este programa. Mas minha mãe estava envolvida, apontou para a fotografia que havia encontrado. Como pude esquecer isso? Com todo respeito, senhor, você não esqueceu. Escolheu não ver. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de verdades desconfortáveis. Eduardo se deixou cair em sua poltrona de couro, subitamente exausto. Pela primeira vez em décadas, permitiu-se parecer vulnerável diante de alguém. Me conte tudo o que encontrou, disse finalmente. Patrícia abriu seu tablet, deslizando o dedo pela tela. O programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira foi estabelecido em fevereiro de 1999. Os cofundadores eram o senhor, sua mãe Helena Monteiro e o senhor Ricardo Ferreira, que era meu avô materno, completou Eduardo. Morreu há 10 anos. Não fui ao funeral. Sim, o programa foi administrado pela Fundação Nova Esperança, uma organização comunitária em Capão Redondo. Sua mãe foi voluntária ativa até sua morte em 2021. O programa original funcionou por 5 anos, de 1999 a 2004, quando a fundação teve que reduzir operações por falta de fundos. E depois, a fundação continuou com operações mínimas, principalmente um abrigo comunitário para crianças em situação de vulnerabilidade. Atualmente abriga 63 crianças. Patrícia fez uma pausa significativa. Estão à beira do colapso financeiro. Precisam de R$200 mil nos próximos 3 meses, ou terão que fechar as portas. Eduardo processou essa informação. R$200 mil. Uma quantia trivial para ele, o equivalente ao que sua empresa ganhava em menos de uma semana. Quem dirige agora? Uma mulher chamada Rosa Verde. Tem 72 anos, está com a fundação desde o início. Era amiga próxima de sua mãe. O nome ressoou na memória de Eduardo. Rosa Verde. A mulher que sempre cheirava a pão caseiro, que abraçava sua mãe na cozinha enquanto riam sobre algo que ele nunca entendeu porque estava ocupado demais estudando. E o menino? Disse Eduardo, sua voz apenas um sussurro. O que tentou me entregar o envelope? Descobriu quem é? Patrícia assentiu, seus dedos se movendo sobre o tablet. Chama-se Gabriel Torres. 10 anos. Mora no abrigo há 3 anos. Sua história é complicada. Mãe faleceu quando tinha 6 anos. Pai desconhecido. Esteve no sistema de adoção por 1 ano antes de chegar à Fundação Nova Esperança. Eduardo fechou os olhos. Um órfão. Como ele fora depois que seu pai os abandonou quando tinha 8 anos. Por que ele? Por que enviar especificamente um menino de 10 anos para me entregar uma mensagem? Isso ainda não consegui determinar. Mas há algo mais que deveria ver. Patrícia deslizou o tablet em sua direção. Na tela havia uma fotografia recente do abrigo, e ali no centro, cercado de crianças, estava Gabriel Torres, um menino magro com olhos sábios demais para sua idade, segurando um notebook. Gabriel é excepcionalmente talentoso com tecnologia, explicou Patrícia. Segundo os registros que consegui acessar, está fazendo cursos de programação online por conta própria. Um dos voluntários do abrigo mencionou que desenvolveu um aplicativo para ajudar a coordenar doações de alimentos do bairro. 10 anos, murmurou Eduardo. Com 10 anos, eu mal sabia ligar um computador. Os tempos mudaram, senhor,
Mas o talento reconhece o talento. Talvez por isso o escolheram para entregar a mensagem. Porque viram em Gabriel algo do Senhor naquela idade. A observação atingiu Eduardo em um lugar que não sabia que ainda podia doer. Levantou-se, caminhando até a janela panorâmica que oferecia vistas da cidade. Dali de cima, Capão Redondo era apenas visível à distância. Uma mancha de prédios baixos, em contraste com os arranha-céus do centro financeiro. Quando você disse que Marina Delgado ia inaugurar sua nova sede? Não disse, senhor, mas se refere à inauguração do programa Oportunidades para o Futuro em Capão Redondo, é segunda-feira às 10 da manhã. Eduardo tomou uma decisão que violava cada instinto que havia cultivado por 25 anos. Limpe minha agenda de segunda de manhã. Senhor, vou ir. Virou-se para olhar Patrícia. E quero que encontre o envelope que Gabriel Torres tentou me entregar. Deve haver uma cópia nos arquivos do escritório Ferreira. Já fiz isso. Patrícia tirou um envelope de sua bolsa, amarelado pelo tempo. Os advogados me enviaram uma cópia digitalizada, mas também recuperaram o original. Gabriel o deixou com eles depois que o senhor o rejeitou. Eduardo pegou o envelope com mãos que tremiam levemente. Era mais pesado do que esperava, volumoso com o que pareciam ser múltiplas cartas. Você leu? Não, senhor. Não é meu lugar. Eduardo olhou para o envelope por um longo momento. 25 anos de história contidos em papel amarelado. Respostas a perguntas que havia evitado formular. Verdades das quais havia corrido para não enfrentar. Obrigado, Patrícia. Pode ir. Preciso ficar sozinho. Depois que ela saiu, Eduardo sentou-se em sua cadeira, o envelope diante dele. Lá fora, a cidade começava a despertar, o trânsito do sábado de manhã aumentando gradualmente. Mas em seu escritório o tempo parecia ter parado. Com movimentos lentos, quase rituais, abriu o envelope e começou a ler as cartas que mudariam tudo o que acreditava saber sobre sua vida. A primeira carta estava escrita em papel de caderno escolar, a tinta azul desbotada, mas ainda legível. A caligrafia era cuidadosa, de alguém que havia praticado as palavras muitas vezes antes de escrevê-las. Prezado senhor Monteiro, meu nome é Carolina Reis. Não sei se lembra. Éramos vizinhos em Capão Redondo há 25 anos. Preciso escrever, porque se não o fizer, sinto que vou explodir de gratidão. Em 1999, quando eu tinha 15 anos, minha mãe adoeceu gravemente. Meu pai nos havia abandonado anos antes e eu estava prestes a deixar a escola para trabalhar e pagar os remédios da mãe. Não via outra saída. A pobreza não é apenas a falta de dinheiro, senhor Monteiro, é a falta de opções. Então chegou sua mãe, Dona Helena, com papéis do programa de bolsas. Me disse que eu havia sido selecionada, que poderia continuar meus estudos enquanto mamãe recebia atendimento médico gratuito. Pensei que fosse um engano, que não poderia ser real. Mas era real. E não me deram apenas uma bolsa. Me deram esperança. Me designaram uma mentora, a professora Gentil, que me ajudou a me preparar para a faculdade. Recebi livros, uniformes, material escolar. Mas mais que isso, recebi a crença de que minha vida podia ser diferente. Hoje sou médica. Dirijo uma clínica gratuita em Capão Redondo, o mesmo bairro onde cresci. Atendi mais de 5.000 pacientes nos últimos 10 anos. E cada vez que salvo uma vida, penso em sua mãe, no Senhor, naquele programa que me salvou primeiro. Sua mãe faleceu há 3 anos e não pude agradecê-la pessoalmente no funeral porque estava atendendo uma emergência médica. Mas preciso que o senhor saiba, ela não apenas mudou minha vida, mudou toda a minha família, toda a minha comunidade. Com eterna gratidão, da Carolina Reis. Eduardo teve que parar. Suas mãos tremiam tanto que as palavras ficaram borradas. Carolina Reis. Lembrava vagamente de uma garota magra com um aparelho nos dentes, sempre com livros debaixo do braço. Agora era médica, uma doutora que dirigia uma clínica gratuita. Respirou fundo e continuou com a segunda carta. Senhor Monteiro. Sou Miguel Santos. Fiz parte do programa em 2000, quando tinha 17 anos. Estava no último ano do ensino médio, mas trabalhava à noite num posto de gasolina para ajudar em casa.
Minha média era péssima, porque dormia nas aulas. Seu avô, o Sr. Ferreira, me encontrou uma noite dormindo sobre meus livros durante meu turno. Em vez de me julgar, sentou-se comigo 3 horas, me ajudando com matemática. Me falou do programa e me convenceu a me inscrever. Não recebi apenas apoio financeiro. Recebi algo que nunca tive. Alguém que acreditou em mim. Seu avô me visitava toda semana, checava meu progresso, me desafiava a ser melhor. Hoje sou engenheiro civil. Construí pontes, escolas, hospitais. Mas a ponte mais importante que construí foi entre o jovem desesperado que eu era e o homem que sou agora. E essa ponte foi construída por sua família. Obrigado. Engano Miguel Santos. Eduardo sentiu que algo dentro dele começava a se partir. Seu avô Ricardo, o homem severo que só falava de responsabilidade e caráter, havia passado horas toda semana orientando um adolescente desconhecido. E ele, Eduardo, havia sido orgulhoso demais para comparecer ao seu funeral. Havia outras 27 cartas no envelope. Cada uma era uma história de transformação, de vidas resgatadas da beira do abismo. Professores, enfermeiros, assistentes sociais, artistas, pequenos empresários, todos com um fio comum. O programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira havia sido o ponto de virada em suas vidas. Mas foi a última carta que o destruiu completamente. Estava escrita em papel diferente, mais novo, com uma caligrafia infantil, mas cuidadosa. Prezado Sr. Monteiro, meu nome é Gabriel Torres e tenho 10 anos. A Dona Rosa me pediu para entregar todas essas cartas, porque ela diz que o senhor precisa lembrar quem é de verdade. Não sei muito sobre programas de bolsas ou coisas complicadas de adultos. O que sei é que moro no abrigo da Fundação Nova Esperança, porque não tenho outro lugar para ir. A Dona Rosa diz que quando sua mãe estava viva, ela sempre dizia que este lugar era especial, porque foi construído com amor, não só com dinheiro. Eu não conheci sua mãe, mas as outras pessoas aqui falam dela o tempo todo. Dizem que ela cozinhava para todas as crianças todo domingo, que sabia os nomes de todos, que nunca te fazia sentir pobre ou triste por morar no abrigo. Outro dia, a Dona Rosa estava chorando porque talvez tenhamos que fechar o abrigo. Perguntei por quê, e ela disse que às vezes o dinheiro acaba, mas que tudo bem porque demos amor enquanto pudemos. Mas não está tudo bem, Sr. Monteiro. As crianças menores não entendem por que têm que ir embora. A Sara, que tem 6 anos, me perguntou ontem se fez algo errado. Tive que mentir e dizer que não, quando a verdade é que o único erro que cometemos foi ser pobres. Sua mãe me teria entendido. Ela sabia o que é não ter ninguém. Por isso construiu este lugar. A Dona Rosa me disse que o senhor é muito importante e muito ocupado, que provavelmente não lembraria do programa ou do abrigo, mas eu pensei que talvez se lesse todas essas cartas, o senhor lembraria que antes de ser importante, o senhor também precisou que alguém acreditasse no senhor. Desculpe se incomodei na rua outro dia. Só queria que soubesse que sua mãe continua salvando vidas, mesmo depois de morta, e que se o abrigo fechar, o legado dela acaba. Atenciosamente, Gabriel Torres. P.S. Aprendi a programar usando um computador doado ao abrigo. A Dona Rosa diz que tenho talento. Não sei se é verdade, mas sei que sem este lugar nunca teria tido a chance de descobrir. Eduardo deixou cair a carta. Suas mãos cobriram seu rosto e, pela primeira vez em 28 anos, desde o dia em que enterrou seu pai ausente sem derramar uma lágrima, Eduardo Monteiro chorou. Chorou pelas oportunidades que desperdiçara por estar ocupado demais construindo um império. Chorou por sua mãe, que havia dedicado seus últimos anos ajudando estranhos enquanto ele a visitava apenas no Natal. Chorou por seu avô, cuja sabedoria e compaixão nunca valorizou até agora que estava morto. Mas, acima de tudo, chorou pelo homem em que havia se transformado. Alguém tão afastado de suas raízes que podia rejeitar uma criança órfã na rua sem um segundo pensamento. O sol do sábado havia atingido seu zênite quando Eduardo finalmente se levantou. Seus olhos estavam vermelhos, seu rosto inchado, seu smoking de gala amarrotado e fora de lugar. Mas algo fundamental havia mudado. Pegou seu celular e discou o número de Patrícia. Patrícia,
Sua voz soava rouca. Preciso que você faça algo na segunda-feira de manhã cedo. Pode falar, Sr. Monteiro. Prepare uma transferência de R$250 mil para a Fundação Nova Esperança, 50 mil a mais para despesas operacionais, e cancele todas as minhas reuniões da próxima semana. Todas, senhor? Todas. Tenho que fazer algo que deveria ter feito há 25 anos. Posso perguntar o quê? Eduardo olhou as cartas espalhadas sobre sua mesa. Cada uma um testemunho de vidas tocadas pela generosidade que havia esquecido que um dia fez parte de sua família. Vou voltar para casa, disse simplesmente. Vou voltar a Capão Redondo e vou lembrar quem sou de verdade. Na segunda-feira de manhã, Eduardo Monteiro fez algo que não havia feito em 25 anos. Dirigiu seu próprio carro até Capão Redondo. Normalmente, seu motorista o levava a todos os lugares na limusine corporativa, mas esta manhã precisava do controle do volante, da conexão direta com o caminho que o levaria de volta a um passado que havia enterrado. Havia escolhido um carro discreto de sua coleção, um sedã preto que não gritava riqueza, mas que também não passaria despercebido em um bairro onde a maioria dos veículos tinha mais de 10 anos. Enquanto dirigia, a cidade ia se transformando gradualmente. Os arranha-céus de vidro deram lugar a prédios de média altura, depois a construções mais modestas. As lojas de grife se transformaram em pequenos comércios familiares. Os semáforos funcionavam menos consistentemente, e a cada quilômetro, Eduardo sentia como se estivesse retrocedendo no tempo. Capão Redondo o atingiu com a força de 1000 memórias simultâneas. As ruas ainda eram as mesmas, embora mais deterioradas. A padaria onde sua mãe comprava pão toda manhã ainda estava lá com a mesma placa desbotada. O campinho onde jogava bola com os meninos do bairro agora tinha as traves enferrujadas e a grama amarelada, mas as árvores velhas permaneciam como sentinelas silenciosas da passagem do tempo. Encontrou o endereço que Marina lhe havia dado. Um prédio de 3 andares, pintado de cor creme, com um mural vibrante na fachada principal, representando crianças de diferentes etnias, de mãos dadas sob um sol radiante. Uma placa modesta sobre a porta principal dizia: Fundação Nova Esperança, Programa Oportunidades para o Futuro. Eduardo estacionou na rua e ficou sentado por um momento, suas mãos ainda no volante. Vestia jeans escuros e uma camisa de botões simples, sem gravata. Patrícia quase desmaiou quando o viu sair do escritório na sexta assim vestido. Não vou a uma reunião de negócios, havia dito a ela. Vou a um encontro com o meu passado. Antes que pudesse se convencer a dar marcha ré, a porta do prédio se abriu e Marina Delgado saiu vestida com jeans e uma camiseta do programa, o cabelo preso em um rabo de cavalo prático. Ao vê-lo, seu rosto se iluminou com surpresa genuína. Eduardo Monteiro atravessou a rua em sua direção. Não esperava vê-lo aqui. Achei que estava sendo apenas cortês na gala. Eduardo saiu do carro, subitamente consciente de quão deslocado se sentia. Decidi que era hora de ver trabalho social real em ação. Citou suas próprias palavras, em vez de apenas assinar cheques. Marina o estudou com um olhar penetrante que o fazia sentir como se pudesse ver diretamente através de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Bem, disse finalmente, mas devo avisá-lo. Isso não é um tour corporativo polido. É caótico, barulhento e às vezes deprimente. Tem certeza? Tenho certeza. O interior do prédio era exatamente como Marina havia descrito. Caótico, mas cheio de vida. Crianças corriam pelos corredores, suas risadas ecoando nas paredes pintadas com murais coloridos. Em uma sala grande, voluntários ajudavam adultos a preencher formulários de pedido de emprego. Em outra, uma aula de alfabetização para idosos estava em andamento. Mas foi quando Marina o levou ao segundo andar que Eduardo sentiu que o tempo parava. Este é nosso centro de tecnologia, explicou Marina abrindo uma porta. Computadores doados na maioria, mas funcionais. As crianças vêm depois da escola para fazer lição de casa, aprender programação básica ou simplesmente explorar. A sala continha aproximadamente 15 computadores de mesa, distribuídos em mesas compridas.
E na mesa do fundo, completamente absorto na tela à sua frente, estava Gabriel Torres. O menino digitava com uma velocidade e confiança impressionantes para sua idade, seus olhos se movendo rapidamente entre linhas de código. Vestia o mesmo moletom gasto do dia em que tentou lhe entregar o envelope, mas agora Eduardo notou detalhes que havia ignorado antes. Como mantinha perfeitamente ereta a coluna enquanto trabalhava, como seus lábios se moviam ligeiramente enquanto resolvia problemas mentalmente, como havia organizado 3 cadernos ao seu lado com anotações meticulosas. Gabriel é nosso programador estrela, disse Marina com orgulho maternal. Está desenvolvendo um aplicativo para coordenar doações de comida de restaurantes locais com famílias que precisam, tudo por conta própria, sem instrução formal. Posso falar com ele? Marina o olhou com curiosidade, mas assentiu. Gabriel, chamou suavemente, você tem uma visita. O menino levantou o olhar, e quando seus olhos encontraram os de Eduardo, sua expressão passou por uma série de emoções: surpresa, esperança, medo, determinação. Senhor Monteiro, disse, a voz apenas um sussurro. Eduardo se aproximou, seus passos medidos, consciente de que este momento definiria muito mais que uma simples conversa. Oi, Gabriel. Sentou-se na cadeira ao lado do menino. Acho que tenho algo para te dizer. Gabriel esperou, suas mãos pequenas apertadas sobre o colo. Sinto muito. Eduardo teve que limpar a garganta. Sinto muito mesmo por ter te afastado naquele dia. E sinto muito que o envelope tenha caído no chão. Não tenho desculpa para meu comportamento, exceto que estava sendo exatamente o tipo de homem que nunca quis ser. Os olhos de Gabriel se encheram de lágrimas que se recusava a deixar cair, igual naquele dia na rua. Li sua carta, continuou Eduardo, e todas as outras cartas. Li 3 vezes, na verdade. Leu? A voz de Gabriel tremia com esperança contida. Sim, e você tinha razão. Eu havia esquecido quem era realmente. Ou talvez nunca soube completamente. Eduardo olhou para a tela do computador, o código complexo que Gabriel estava escrevendo. Seu aplicativo. Funciona? Gabriel assentiu, o orgulho lutando com a timidez em seu rosto. Quase. Só preciso resolver um problema com o banco de dados. E preciso encontrar uma forma de conectá-lo com as redes sociais dos restaurantes, mas não tenho acesso a essas APIs e elas custam dinheiro. Quanto dinheiro? Muito. Tipo R$ 500 por mês para o serviço premium que preciso. Eduardo sentiu algo que não havia sentido em anos. Vergonha genuína. R$ 500. Ele gastava isso em vinho para um único jantar de negócios. E se você tivesse acesso a esses serviços? Quanto tempo precisaria para completar o aplicativo? Gabriel o olhou com olhos arregalados. 1 mês? Talvez 6 semanas, se a escola estiver muito pesada. Então vamos fazer isso. Eduardo se inclinou para a frente. Vou conseguir acesso a todas as APIs que você precisa. E também vou te colocar em contato com 2 dos meus melhores programadores. Eles podem te orientar, responder perguntas técnicas. Por quê? A pergunta saiu como um sussurro. Por que me ajudaria agora? Era a pergunta certa. A pergunta que Eduardo havia estado se fazendo durante todo o fim de semana. Por quê? Disse devagar, escolhendo suas palavras com cuidado. Minha mãe acreditava que todos merecem oportunidades. Meu avô acreditava que o talento existe em todos os lugares, mas as oportunidades não. E um menino muito corajoso me lembrou que, se não uso meu sucesso para criar mais oportunidades para outros, então tudo que construí não significa nada. Gabriel o olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando a sinceridade de suas palavras. Então, lentamente, estendeu sua mão pequena. Combinado. Eduardo apertou sua mão e, naquele simples gesto, sentiu como se estivesse assinando um contrato muito mais importante que qualquer fusão de milhões. Marina, que havia observado toda a troca da porta, se aproximou com lágrimas nos olhos. Talvez haja esperança para você, afinal, Eduardo Monteiro, disse com um sorriso. O resto da manhã passou em um turbilhão de atividade. Marina lhe mostrou todas as instalações.
O refeitório comunitário onde eram servidos cafés da manhã gratuitos para as crianças, as salas de aula onde professores voluntários davam aulas de reforço, o pequeno consultório médico onde a doutora Carolina Reis, sim, a mesma menina que havia escrito a primeira carta, atendia 2 vezes por semana. Quando Carolina o viu, seus olhos se encheram de lágrimas e o abraçou como se fosse um irmão perdido há muito tempo. Sua mãe ficaria tão orgulhosa, sussurrou em seu ouvido. Ela sabia que eventualmente você encontraria seu caminho de volta, mas foi no 3º andar, no que Marina chamava de os quartos, onde Eduardo finalmente entendeu por que Gabriel e todos os outros haviam lutado tanto para alcançá-lo. O abrigo abrigava 63 crianças, no que originalmente eram escritórios convertidos em dormitórios. Beliches enchiam cada espaço disponível, decorados com desenhos infantis e fotografias. Cada criança tinha um pequeno cubículo pessoal, apenas suficiente para guardar seus pertences. Era limpo, organizado e claramente mantido com amor. Também era absolutamente inadequado. Precisamos de um prédio maior, disse Marina, sua voz carregada de frustração. Ou pelo menos reformas importantes. Mas mal temos fundos para manter as luzes acesas. O dinheiro que transferi. É um salva-vidas temporário, interrompeu Marina. Vai nos dar 6 meses, talvez 8 se formos muito cuidadosos, mas precisamos de uma solução sustentável. Precisamos de um modelo de negócio diferente, completou Eduardo, sua mente empresarial finalmente encontrando terreno familiar. Marina o olhou com curiosidade. Continue. E se em vez de depender apenas de doações, criássemos uma empresa social? Algo que gere receita própria enquanto cumpre a missão de ajudar a comunidade. Eduardo, somos assistentes sociais, não empresários. Mas eu sou empresário. E pela primeira vez em dias, Eduardo sorriu com algo parecido com excitação genuína. E conheço muitos outros que poderiam estar interessados em um modelo que combine impacto social com sustentabilidade financeira. Antes que Marina pudesse responder, uma mulher idosa apareceu na entrada do dormitório. Tinha o cabelo completamente branco, o rosto marcado por rugas que falavam de décadas de preocupação e cuidado. Mas seus olhos castanhos eram brilhantes, cheios de uma vitalidade que desmentiam sua idade. Eduardo! Sua voz era suave, incrédula. Eduardo Monteiro? Ele a reconheceu imediatamente. Rosa Verde, a amiga de sua mãe, a mulher que havia mantido vivo o legado de sua família quando ele estivera ocupado demais para perceber. Dona Rosa, disse e, sem pensar, encontrou-se caminhando em sua direção e abraçando-a. Ela o abraçou de volta, seus braços surpreendentemente fortes para alguém de sua idade. Sua mãe me disse que você voltaria, sussurrou Rosa. Todos os outros achavam que ela estava delirando em seus últimos dias, mas ela insistia. Dizia, Rosa, meu Eduardo está perdido agora, mas vai encontrar seu caminho de volta. É teimoso como o avô, mas tem meu coração. Só precisa lembrar onde o deixou. Eduardo sentiu que as lágrimas ameaçavam novamente. Havia chorado mais nos últimos 3 dias que nos últimos 30 anos juntos. Ela tinha razão, admitiu. E sinto muito que tenha levado tanto tempo para seu filho teimoso escutar. Rosa se afastou, segurando seu rosto entre as mãos como costumava fazer quando ele era criança. Você está aqui agora. É isso que importa. Então, com aquele jeito direto que sempre a havia caracterizado, acrescentou, e agora que está aqui, vai nos ajudar a salvar este lugar, não vai? Não era realmente uma pergunta. Sim, respondeu Eduardo. Vou ajudar. Mas preciso entender algo primeiro. Por que, Gabriel? Por que enviar especificamente um menino de 10 anos para me entregar aquele envelope? Rosa e Marina trocaram um olhar significativo. Venha, disse Rosa. Há algo que você precisa ver. Levaram-no a um pequeno escritório no 1º andar. As paredes estavam cobertas de fotografias, um mural visual de 25 anos de história. E ali, no centro, havia uma fotografia ampliada da inauguração original do programa de bolsas em 1999. Eduardo estudou a imagem que já havia visto nos arquivos,
Mas agora Rosa apontou para um detalhe que havia passado despercebido. Vê esta criança aqui? Tocou a fotografia de um menino de cerca de 7 ou 8 anos, sorrindo amplamente com um dente da frente faltando. Eduardo assentiu. Esse é você. Espere. O quê? Sua mãe te trouxe para a inauguração. Provavelmente não se lembra porque tinha outras coisas em mente. Sempre estava pensando na próxima prova ou na próxima aula. Mas você estava lá. Eduardo olhou mais de perto. O menino tinha sua mesma expressão séria, os mesmos olhos intensos. Eu estava lá. E agora olhe para esta outra criança. Rosa apontou para um menino diferente na fotografia, mais jovem com olhos enormes e aterrorizados. Eduardo estreitou os olhos. O menino não podia ter mais que 4 ou 5 anos, agarrado à perna de uma mulher que Eduardo não reconheceu. Quem é? Gabriel. O mundo parou. O quê? Mas Gabriel tem 10 anos agora. Isso foi há 25 anos. Não é Gabriel, esclareceu Marina suavemente. É o pai dele, mas disseram que o pai de Gabriel era desconhecido. Desconhecido para Gabriel, corrigiu Rosa, mas não para nós. O pai de Gabriel foi uma das primeiras crianças que acolhemos quando abrimos o abrigo em 1999. Cresceu aqui, recebeu educação, apoio. Quando fez 18, foi embora prometendo que voltaria para ajudar quando pudesse. E voltou, continuou Marina. Voltou 10 anos depois com um bebê, Gabriel. A mãe havia morrido no parto e ele não tinha mais ninguém. Demos abrigo a ambos, ajudamos o pai a encontrar trabalho estável. Então, onde ele está agora? Por que Gabriel mora sozinho no abrigo? Rosa pegou a mão de Eduardo, seu aperto gentil, mas firme. Porque há 3 anos o pai de Gabriel morreu, salvando outra criança do abrigo de um incêndio. Entrou no prédio em chamas quando todos os outros haviam saído, porque sabia que um menino de 6 anos estava preso lá dentro. Salvou o menino, mas não saiu. O peso dessa revelação caiu sobre Eduardo como uma onda de água fria. Gabriel não mora aqui só porque não tem outro lugar, disse Rosa. Ele mora aqui porque é seu legado, igual a você, Eduardo. Este lugar, este programa, é o legado de sua família. Gabriel entende isso de um jeito que muitos adultos não conseguem. Por isso foi ele quem carregou as cartas, porque entendeu que não se tratava de pedir dinheiro. Tratava-se de pedir que você lembrasse quem é. Eduardo se deixou cair na cadeira mais próxima, sobrecarregado pela complexidade das conexões que acabavam de ser reveladas. Tudo estava entrelaçado. O passado e o presente, sua família e a de Gabriel, a dor e a esperança. Não sei se posso. Começou, mas Rosa o interrompeu. Sim, você pode. Sua mãe sabia, seu avô sabia, e no fundo, você também sabe. Marina se ajoelhou diante dele, forçando-o a olhá-la nos olhos. Eduardo, não estamos pedindo que abandone sua vida. Só que lembre que o sucesso sem propósito é apenas vaidade. Sua mãe entendeu isso. Usou o que sua família tinha para criar algo maior. E agora você tem a oportunidade de continuar esse legado. O silêncio que seguiu foi longo, pesado com possibilidades. Finalmente, Eduardo se levantou. Preciso de 24 horas para pensar, para planejar, para entender como fazer isso do jeito certo. Fazer o quê? Perguntou Marina. Tudo, respondeu Eduardo. Mudar tudo. Naquela noite, Eduardo não voltou à sua cobertura. Em vez disso, dirigiu até a casa onde havia crescido, a pequena casa de 2 andares em Capão Redondo, que havia pertencido à sua mãe até sua morte. Sua irmã Sofia a havia mantido, incapaz de vendê-la apesar de Eduardo ter oferecido comprá-la várias vezes. A chave ainda estava onde sempre estivera, sob a 3ª pedra do jardim da frente. A casa cheirava a mofo e lembranças. Os móveis estavam cobertos com lençóis brancos, fantasmas do passado protegidos da poeira. Eduardo caminhou lentamente pelos cômodos, cada passo uma viagem no tempo. Ali estava a cozinha, onde sua mãe preparava café da manhã às 5 da manhã, antes de ir para seu turno na fábrica. A sala de jantar, onde fazia sua lição de casa, enquanto ela lhe ensinava que a educação era o único caminho para uma vida melhor. A sala onde seu avô sentava aos domingos, compartilhando histórias sobre dignidade e caráter,
enquanto consertava coisas quebradas do bairro. Subiu as escadas até seu antigo quarto. A cama pequena ainda estava lá, junto com a escrivaninha onde havia passado incontáveis noites estudando. Mas foi quando abriu o armário que encontrou o que não sabia estar procurando. Caixas. Dúzias de caixas etiquetadas com a caligrafia cuidadosa de sua mãe. Começou a abri-las uma por uma. Certificados de suas conquistas acadêmicas, fotografias de cada etapa de sua vida, cartões que havia feito na escola primária, declarações de amor infantil que prometiam cuidar da mamãe quando crescer. Recortes de jornal sobre seus sucessos empresariais, cada um cuidadosamente colado em um álbum de recortes. E então, na última caixa, encontrou os diários. Sua mãe havia mantido um diário por 40 anos. Cadernos baratos cheios de sua escrita organizada, registrando não apenas eventos, mas reflexões, esperanças, medos. Eduardo pegou o diário mais recente, dos últimos meses antes de sua morte, e começou a ler. A última entrada foi escrita com caligrafia trêmula, mal legível, contendo as palavras finais de sua mãe, que o perdoava por todas as visitas perdidas e ligações apressadas, e que esperava que ele finalmente encontrasse a felicidade verdadeira, vivendo em alinhamento com seus valores mais profundos. Eduardo fechou o diário e se apoiou contra a parede de seu antigo quarto. Através da janela podia ver Capão Redondo se estender diante dele, as luzes começando a acender nas casas, famílias se preparando para o jantar. Esta era sua verdade. Não a cobertura de luxo nem o escritório no 42º andar. Esta casa modesta, em um bairro esquecido, cheia de amor e sacrifício, era onde realmente pertencia. Pegou o telefone e ligou para Sofia. Quando ela atendeu, surpresa de ouvi-lo tão tarde, Eduardo disse simplesmente: "Estou na casa da mãe e preciso da sua ajuda. Vou mudar tudo." E naquele momento, sob as estrelas de dezembro, Eduardo Monteiro finalmente compreendeu que a verdadeira jornada não consistia em voltar de onde havia começado, mas em levar adiante o legado que sua mãe e seu avô haviam construído com amor. O menino com o envelope amarelado havia aberto uma porta. Agora cabia a ele decidir atravessá-la. A sala de reuniões do 42º andar nunca havia testemunhado um silêncio tão tenso. Os 12 membros do conselho de administração da Monteiro Corporation olhavam para Eduardo como se ele tivesse anunciado que planejava queimar a empresa até os alicerces. "O senhor quer converter 30% da nossa operação em uma empresa social sem fins lucrativos?" Roberto Salles, o diretor financeiro, falou primeiro, a voz carregada de incredulidade. "Entende o que isso significa para nossas margens de lucro?" Era a segunda terça-feira de março, 2 semanas depois que Eduardo havia encontrado as cartas. 2 semanas de planejamento frenético, noites sem dormir e conversas intermináveis com Marina, Rosa e uma equipe de consultores especializados em empresas sociais. "Entendo perfeitamente", respondeu Eduardo, mantendo o tom profissional mas firme. "Estou propondo a criação da Monteiro Social Ventures, uma subsidiária que operará com modelo híbrido, lucratividade reinvestida em programas comunitários. As projeções mostram que em 3 anos... "As projeções são fantasias", interrompeu Salles. "Os investidores não vão tolerar isso. Já tenho 3 fundos ameaçando retirar capital se continuarmos por esse caminho." Eduardo havia antecipado essa resistência. O que não havia antecipado era o quanto doeria enfrentar pessoas com quem havia trabalhado durante anos, pessoas que o consideravam um visionário, agora olhando para ele como se tivesse enlouquecido. "Então que retirem o capital", disse, e o silêncio que seguiu foi absoluto. "Esta empresa foi construída sobre a premissa de inovação disruptiva. Agora estou propondo a maior disrupção de todas, demonstrar que o capitalismo consciente não só é possível, mas mais sustentável a longo prazo." Uma voz surgiu do final da mesa. Verônica Branco, diretora de operações, uma mulher de 50 anos que havia escalado desde estagiária até o conselho. "Tenho uma pergunta, Eduardo. Isso tem algo a ver com o programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira?" Eduardo a olhou com atenção. Havia algo em seu tom que não era hostil, mas curioso.
Sim, fui beneficiária daquele programa, disse Verônica, e vários conselheiros se viraram para olhá-la com surpresa. Em 2001, tinha 16 anos, mãe solteira, trabalhando 3 empregos para me manter na escola. A bolsa não só pagou minha educação, me deu mentoria, me conectou com meu primeiro emprego, me ensinou que minha origem não definia meu destino. Levantou-se, caminhando até a janela panorâmica. Nunca mencionei isso porque achava que não era relevante para minha carreira aqui. Mas se aquele programa não existisse, eu não estaria nesta sala. Virou-se para o conselho. Então, antes de votarmos contra esta proposta por medo da mudança, talvez devêssemos nos perguntar: quantas outras Verônicas poderíamos criar? E que valor isso tem? A reunião se estendeu por 4 horas. No final, a votação foi 7-5 contra a proposta de Eduardo. Não era suficiente para detê-lo completamente, mas sim para complicar significativamente a implementação. Naquela noite, Eduardo se sentou com Patrícia em seu escritório, agora quase vazio. 3 investidores retiraram capital hoje, disse ela sem rodeios. São 32 milhões de reais. E o Salles apresentou demissão efetiva em 2 semanas. Eu sei. Sabe, Eduardo, isso pode desestabilizar toda a empresa. Ou pode transformá-la em algo melhor. Eduardo olhou os documentos à sua frente. Patrícia, o que você realmente pensa? Não como minha secretária, mas como pessoa. Ela levou um longo momento antes de responder. Acho que em 20 anos trabalhando para o senhor, esta é a primeira vez que o vejo realmente vivo. Não apenas funcionando, mas vivendo. E isso tem que significar alguma coisa. A crise chegou mais rápido do que o esperado. No final de março, 2 concorrentes principais lançaram ataques coordenados, aproveitando a percepção de instabilidade na Monteiro Corporation. As ações caíram 12% em uma semana. A mídia especulava sobre um colapso iminente. Eduardo foi forçado a tomar decisões dolorosas. Vendeu sua coleção de carros de luxo, exceto um. Colocou 2 de suas 3 propriedades à venda. Liquidou investimentos pessoais no valor de 5 milhões para manter a empresa estável enquanto implementava as mudanças. E pela primeira vez em sua carreira, teve que demitir funcionários. 20 posições eliminadas, 20 famílias afetadas. Cada demissão o destroçou, lembrando-o de que decisões empresariais tinham rostos humanos. Mas também havia pequenas vitórias. Verônica Branco se tornou sua aliada mais forte, usando sua história pessoal em apresentações a potenciais investidores. 3 jovens empresas de tecnologia social se aproximaram, interessadas em parceria com a Monteiro Social Ventures. E Gabriel, agora com acesso a mentores experientes, havia completado seu aplicativo em tempo recorde. Olha isso! Gabriel lhe mostrou seu notebook uma tarde no abrigo. 5 restaurantes já estão usando o app para doar excedentes de comida. Em 2 semanas, distribuímos refeições para 250 famílias que de outra forma teriam ido para o lixo. Eduardo olhou a tela, onde gráficos mostravam o impacto em tempo real. Quilos de comida salvos, famílias alimentadas, redução de desperdício. Sabe o que você tem aqui, Gabriel? Não só um aplicativo, você tem um modelo de negócio escalável. Os olhos do menino se iluminaram. Sério? Sério? Com as modificações certas, poderíamos implementar isso em 100 cidades. 1000 cidades. Foi naquele momento que Eduardo entendeu algo fundamental. Não estava abandonando o mundo dos negócios. Estava reimaginando-o. A Abril trouxe flores a Capão Redondo, mas também trouxe alguém que Eduardo nunca esperou voltar a ver. Estava no abrigo, reunido com Marina e Rosa sobre planos de expansão, quando Patrícia ligou com urgência. Tem uma mulher aqui no seu escritório. Recusou-se a dar o nome, mas diz que o conhece. E Eduardo. Patrícia baixou a voz. Diz que é sua filha. O mundo parou. Minha o quê? Sua filha. Tem uns 28, 30 anos. Disse chamar Isabela Monteiro. Eduardo sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. Isabela. Sua filha de seu breve casamento 30 anos atrás, quando ambos eram jovens e ambiciosos demais para fazer funcionar. O divórcio foi rápido, amigável, e Eduardo havia aceitado pagar uma pensão generosa em troca de distância.
Sua ex-esposa havia se mudado para o exterior, levando Isabela quando tinha apenas 2 anos. Diga que chegarei em 40 minutos, disse, a voz soando estranha até para si mesmo. O trânsito até o centro financeiro nunca lhe parecera tão longo. Sua mente girava com perguntas. Por que agora? Por que depois de mais de 25 anos de silêncio? Isabela Monteiro estava de pé diante da janela de seu escritório quando ele entrou. Era alta, com cabelos castanhos longos, presos em uma trança. Vestia jeans e uma blusa casual, e quando se virou, Eduardo viu os olhos de sua mãe olhando para ele. Oi, pai, disse simplesmente. Isabela. Ele não se moveu, temendo que qualquer gesto errado a afastasse. Não sabia que estava no país. Cheguei há 3 meses, tenho estado, observando, tentando decidir se deveria fazer contato. Por que fez? Ela sorriu tristemente. Porque você está bombando nas redes sociais. Magnata empresarial tem crise de identidade, tenta salvar abrigo de crianças. A mídia está se divertindo com você. Eduardo se deixou cair na cadeira. Imagino que sim. Isabela caminhou até a mesa, mas não se sentou. Tem algo que preciso te dizer e vai soar louco. Mas você precisa escutar. Estou escutando. Tenho trabalhado na Fundação Nova Esperança nos últimos 2 meses, como psicóloga voluntária. Não sabia que tinha conexão com você até uma semana atrás, quando a Rosa mencionou casualmente o nome completo do fundador. O mundo se inclinou perigosamente. Você tem trabalhado no abrigo? 3 tardes por semana. Faço terapia lúdica com as crianças, ajudo com trauma. É minha especialização. Isabela finalmente se sentou. E conheço o Gabriel. Muito bem, aliás. Ele tem estado em terapia comigo há 6 semanas. Gabriel está em terapia? Gabriel experimentou perdas traumáticas múltiplas. Mãe, pai, múltiplas mudanças de lar. Precisa de apoio profissional. Fez uma pausa. E quando a Rosa me contou sobre você, sobre essa mudança dramática na sua vida, fiz uma sugestão. Disse que talvez, só talvez, se alguém da sua família direta te confrontasse cara a cara, você realmente entenderia o que estava em jogo. Eduardo começou a entender. Você disse ao Gabriel para tentar me entregar o envelope pessoalmente. Sim, foi minha ideia. Porque li as cartas que sua mãe havia guardado. A Rosa me mostrou quando contei quem eu era. E pensei que se alguém como eu, que tem todos os motivos para te odiar por ser um pai ausente, ainda acreditava que você valia a pena salvar, então talvez realmente valesse. As palavras caíram como pedras entre eles. Você tem todos os motivos para me odiar, disse Eduardo suavemente. Eu sei, e te odiei. Durante anos. Isabela se inclinou para a frente. Mas então fiz terapia, trabalhei meus problemas e cheguei a uma conclusão. O ódio só me machucava, não você. Isabela, me deixa terminar. Vim para este país porque a mãe morreu há 6 meses. Câncer. E no leito de morte me fez prometer que te procuraria, que tentaria entender por que você se transformou no homem que é. Não para te perdoar necessariamente, mas para fechar esse capítulo. Eduardo sentiu que as lágrimas ameaçavam. Sinto muito, sinto tanto por não estar lá, por não... Não quero suas desculpas, interrompeu Isabela, mas a voz não era dura. Quero entender. Por quê? Por que escolheu o dinheiro sobre a família? Por que escolheu o sucesso sobre o amor? A pergunta que havia evitado por 30 anos finalmente tinha que ser respondida. Porque tinha medo, admitiu Eduardo. Medo de não ser suficiente. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 8 anos, e jurei que nunca seria como ele. Mas na minha determinação de não ser um fracassado, me tornei algo pior. Um homem de sucesso que abandonou emocionalmente quem amava. E agora? O que você é agora? Agora estou tentando ser o homem que minha mãe e meu avô acreditaram que eu poderia ser. O homem de quem Gabriel precisa. Olhou para sua filha. E se você me der a oportunidade? O pai que você deveria ter tido. Isabela o estudou por um longo momento. Não posso prometer que construiremos uma relação pai-filha tradicional. Aqueles anos se foram, e não há como recuperá-los. Eu sei. Mas posso prometer isso, vou ficar, trabalhando no abrigo, ajudando as crianças,
E se você provar que essa mudança é real, que não é só uma crise de meia-idade temporária, então talvez, eventualmente, possamos encontrar uma forma de ser família. Não a família que perdemos, mas uma nova. Era mais do que Eduardo merecia, e ele sabia. Obrigado, sussurrou. Isabela se levantou para ir embora, mas na porta parou. E pai? O Gabriel sabe que sou sua filha. Contei há 2 dias. Achei que ele merecia saber. Como ele reagiu? Um pequeno sorriso cruzou o rosto de Isabela. Disse, então isso significa que ela também faz parte do legado. Aquele menino é mais sábio que a maioria dos adultos que conheço. Depois que ela foi embora, Eduardo permaneceu sentado em seu escritório por 1 hora, processando essa nova dimensão de sua transformação. Não estava apenas reencontrando seu propósito, estava reencontrando sua família. Maio começou com uma traição. Eduardo chegou ao seu escritório numa segunda-feira de manhã e encontrou Patrícia esperando-o com uma expressão que nunca havia visto antes. Fúria mal contida. Precisa ver isso, disse entregando-lhe o tablet. Na tela havia um documento interno da empresa, um que Eduardo não autorizou. Era uma proposta para vender a Monteiro Corporation a um conglomerado internacional, efetiva em 60 dias. Que diabos é isso? É uma tentativa de golpe corporativo. O Salles não só pediu demissão, conspirou com 4 membros do conselho para forçar uma venda hostil, enquanto o senhor está distraído com seus projetos de caridade. Patrícia praticamente cuspiu as últimas palavras. Já tem um comprador e tem votos suficientes para forçar a decisão. Eduardo sentiu raiva e pânico lutando para dominá-lo. Quando planejavam me contar? Na reunião do conselho de sexta-feira, apresentar o fato consumado e pressioná-lo a aceitar. Como conseguiu isso? Verônica. Ela suspeitou de algo e se infiltrou nas comunicações deles. Tecnicamente ilegal, mas eficaz. Eduardo leu o documento completo. Era brilhante em sua crueldade. Pintavam-no como mentalmente instável. Sugeriam que sua obsessão com o abrigo era evidência de um colapso nervoso. Argumentavam que a venda era necessária para proteger os interesses dos acionistas. Eles podem conseguir, murmurou. Eu sei. Tenho 4 dias para detê-los. Eu sei. E se eu vender, o abrigo perde tudo. Monteiro Social Ventures nunca existirá. Toda essa mudança terá sido em vão. Eu sei. Eduardo olhou para Patrícia, essa mulher que havia sido sua mão direita por 2 décadas. O que você faria? Eu lutaria, disse sem hesitar. Não porque tenho certeza de que venceremos, mas porque algumas coisas valem a pena lutar, mesmo se você perder. As 72 horas seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Eduardo ligou para cada contato que tinha, cada favor que lhe era devido. Precisava de investidores que acreditassem em sua visão, dispostos a apostar em um modelo de negócio não tradicional. Marina mobilizou a comunidade de Capão Redondo. Em 2 dias, centenas de pessoas que haviam sido ajudadas pelo programa original assinaram cartas de apoio. Carolina Reis, a doutora, organizou uma coletiva de imprensa, onde ela e outros ex-beneficiários compartilharam suas histórias. Gabriel fez algo ainda mais impressionante. Viralizou a história nas redes sociais. Seu aplicativo de doações de alimentos havia se tornado popular entre a jovem comunidade de tecnologia e ele usou essa plataforma para contar a história completa do programa de bolsas, do abrigo e da batalha corporativa que ameaçava destruir tudo. A hashtag Pio Salvar Nova Esperança se tornou trending nacional em 24 horas. Mas a oposição também se organizou. Salles apareceu em programas de notícias empresariais, pintando Eduardo como um idealista imprudente que estava destruindo uma empresa lucrativa. Analistas financeiros questionavam seu julgamento. O preço das ações continuava caindo. Na quinta-feira à noite, véspera da reunião crucial do conselho, Eduardo se sentou com Isabela e Gabriel no abrigo. As crianças já estavam dormindo, e o prédio tinha aquela quietude especial da noite. Está com medo? Perguntou Isabela. Apavorado, admitiu Eduardo. Que bom, disse Gabriel. Meu pai sempre dizia que o medo é o que prova que algo é importante.
Se você não tivesse medo de perder isso, significaria que não vale nada. Seu pai era sábio. Era. Gabriel olhou ao redor do abrigo. Ele morreu salvando alguém. Sempre me perguntei se vale a pena, sabe? Morrer por algo. Mas acho que entendo agora. Não é sobre morrer. É sobre viver por algo que importa mais que você mesmo. As palavras de um menino de 10 anos, mas com a profundidade de alguém que havia visto dor demais cedo demais. Sabe, Gabriel, disse Eduardo, ganhe ou perca amanhã, já mudei. E essa mudança é real. Ninguém pode tirar isso de mim. Mas podem tirar o abrigo de nós, apontou Isabela praticamente. Não se eu encontrar outra forma de protegê-lo. Eduardo olhou para ambos. Tenho pensado. Mesmo se eu perder a empresa, ainda tenho ativos pessoais. Posso. Não, interrompeu Isabela firmemente. Você não vai sacrificar tudo o que tem. Isso seria só outro tipo de extremismo. Tem que haver equilíbrio. Ela estava certa. Como sempre, os jovens viam com clareza o que os adultos complicavam. Na manhã de sexta-feira, Eduardo entrou na sala de reuniões com a calma de alguém que havia feito as pazes com o resultado, qualquer que fosse. Salles estava lá, junto com seus conspiradores, mas também estava Verônica. E 3 novos membros que Eduardo havia convocado emergencialmente, usando sua autoridade como CEO. Senhores, começou. Entendo que há uma proposta para vender a empresa. Gostaria de apresentar uma contraproposta. Durante a hora seguinte, Eduardo apresentou um plano completamente reformulado. Não abandonava a Monteiro Social Ventures, mas a integrava de forma mais gradual. Mostrou projeções realistas, investidores comprometidos e um caminho para a lucratividade que não sacrificava a missão social. Mas sua arma secreta era outra coisa. E finalmente, disse, gostaria de apresentar alguns parceiros potenciais interessados no modelo híbrido que estamos construindo. A porta se abriu. Entraram 5 executivos de empresas de tecnologia social, cada um representando companhias avaliadas em centenas de milhões. E atrás deles, Gabriel Torres. Este jovem, disse Eduardo, desenvolveu um aplicativo que em 6 semanas distribuiu refeições para 1000 famílias, atraiu a atenção de investidores do Vale do Silício e escolheu desenvolvê-lo aqui, com nosso apoio, em vez de aceitar ofertas de empresas maiores. Gabriel se aproximou da tela de apresentação, surpreendentemente calmo para um menino de 10 anos, diante de executivos poderosos. Queria mostrar uma coisa para vocês, disse, a voz clara. Isso é o que acontece quando você investe em pessoas em vez de só em lucros. Mostrou dados, métricas de impacto, depoimentos em vídeo, e então o golpe final. Projeções de crescimento mostrando como o app poderia se tornar uma empresa de 10 milhões em 3 anos, com todo o lucro reinvestido em programas sociais. O modelo do Sr. Monteiro funciona, concluiu Gabriel. Eu sou a prova. O silêncio na sala era absoluto. Salles se levantou, o rosto vermelho. Isso é um circo. Estão usando uma criança para provar um ponto, interrompeu Verônica. Que valor de longo prazo supera ganhos de curto prazo? E francamente, Roberto, se você não consegue ver isso, talvez seja a hora de ir embora. A votação foi 9-3 a favor da proposta de Eduardo. Salles e 2 de seus aliados votaram contra. O resto, incluindo 2 que originalmente estavam do lado de Salles, mudaram de posição. A venda forçada estava morta. Monteiro Social Ventures viveria. Junho trouxe calor sufocante a Capão Redondo, mas também trouxe algo inesperado. Um arquivo esquecido. Rosa estava organizando o escritório administrativo do abrigo quando encontrou uma caixa marcada com a data de 1999. Dentro, havia vídeos em formato VHS, gravações das primeiras reuniões do programa de bolsas. Achei que você gostaria de ver, disse a Eduardo numa tarde quando ele veio visitar Gabriel. Levaram a caixa para uma sala com um videocassete antigo. Isabela, Gabriel, Marina e Rosa se reuniram para assistir às fitas juntos. A primeira fita mostrava a inauguração do programa. E ali, em cores desbotadas e qualidade granulada, estava sua mãe.
Helena Monteiro, 20 anos mais jovem, com os cabelos ainda pretos, sorrindo radiante enquanto apresentava o programa a um grupo de famílias nervosas. Acreditamos que toda pessoa merece a oportunidade de alcançar seu máximo potencial, dizia sua mãe na tela. Não importa de onde você vem, que obstáculos enfrentou, ou quantas vezes o mundo disse que você não é suficiente. Aqui, nesta fundação, acreditamos em você. Eduardo sentiu as lágrimas correrem por suas bochechas sem controle. A segunda fita mostrava uma sessão de mentoria com seu avô Ricardo. Um grupo de adolescentes o cercava enquanto ele explicava princípios de negócios. Mas não era uma palestra. Era uma conversa cheia de risadas, perguntas e aquele tipo de aprendizado que vem da experiência vivida. O sucesso, dizia Ricardo, não se mede enquanto você acumula, mas enquanto você dá. Porque no final, todos seremos esquecidos. Mas as vidas que tocamos, essas continuam ecoando através do tempo. A terceira fita foi a mais devastadora. Era uma gravação de uma reunião privada entre Helena e Ricardo, provavelmente filmada sem que soubessem. Estavam no escritório do abrigo, tarde da noite, revisando arquivos do programa. Você acha que o Eduardo vai entender algum dia o que fizemos por ele? Perguntava Helena, a voz cansada. Vai, respondia Ricardo com segurança. Mas não agora. Agora está ocupado demais fugindo de si mesmo. Precisa tocar o fundo primeiro, perder algo que ama antes de conseguir enxergar com clareza. Tenho medo de que quando isso acontecer seja tarde demais. Que tenhamos esperado tanto que não haja mais como alcançá-lo. Helena, Ricardo pegou a mão de sua filha. Demos as ferramentas, a educação, os valores, o exemplo, mas ele tem que escolher usá-las. Só podemos plantar sementes. A germinação está fora do nosso controle. E se as sementes nunca germinarem? Então pelo menos as plantamos com amor, e isso tem que ser suficiente. A fita terminou. A sala estava em silêncio. Germinaram, sussurrou Eduardo. As sementes germinaram. Só me levaram 25 anos estúpidos para ver o jardim que vocês plantaram. Isabela colocou sua mão sobre a dele. Mas você vê agora. Isso tem que contar para alguma coisa. A quarta fita foi diferente. Mostrava uma celebração 3 anos após a inauguração. Famílias do programa compartilhavam comida, música, risadas. E num canto, sua mãe falava diretamente para a câmera. Se você está vendo isso, Eduardo, dizia, como se soubesse que um dia ele estaria sentado exatamente onde estava agora, significa que você encontrou o caminho de volta. Significa que a Rosa cumpriu sua promessa de guardar esses vídeos até você estar pronto. Eduardo se inclinou para frente, hipnotizado. Quero que saiba algo, filho. Nunca fiquei com raiva de você. Decepcionada às vezes, sim. Triste pelas oportunidades perdidas, com certeza. Mas nunca com raiva, porque entendo por que você fez o que fez. Tinha medo. Medo de ser como seu pai, medo de fracassar, medo de não ser suficiente. Mas há algo que você não entendia então e espero que entenda agora. Você já era suficiente. Sempre foi. Não precisava do dinheiro, nem do sucesso, nem do poder para provar seu valor. Seu valor estava em quem você era, não no que conquistou. Sua mãe fez uma pausa, olhando diretamente para a câmera, diretamente para o futuro. O programa de bolsas foi minha forma de te mostrar algo que não consegui ensinar com palavras, que o amor verdadeiro é ação. É escolher todos os dias, colocar as necessidades dos outros ao lado das suas. É entender que estamos todos conectados, que quando você eleva um, eleva todos. E agora, se você realmente mudou como acredito que mudou, tem uma decisão a tomar. Pode ver essa mudança como uma crise que você superou, algo que te aconteceu, ou pode vê-la como um ponto de virada, um novo começo. Espero que escolha o segundo, que pegue tudo que aprendeu, toda a dor que sentiu, e transforme em algo bonito. Não por mim, não por seu avô, mas por você. Porque finalmente merece ser feliz, Eduardo. E a verdadeira felicidade vem de viver alinhado com seus valores mais profundos. Te amo. Sempre te amei. E tenho orgulho do homem que sei que você vai se tornar. A tela ficou preta. Eduardo chorou abertamente, sem vergonha, rodeado por sua filha, por Gabriel,
pelas pessoas que haviam se tornado sua nova família. Chorou pelos anos perdidos, pelas palavras não ditas, pelo amor que rejeitou porque tinha medo demais de aceitá-lo, mas também chorou por gratidão, porque apesar de tudo, apesar de seus erros e teimosia, havia encontrado o caminho de volta. Ela estava certa, disse finalmente a voz rouca, sobre tudo, e vou honrar a memória dela fazendo exatamente o que ela sugeriu. Isso não é uma crise que superei, é um novo começo. Rosa enxugou suas próprias lágrimas. Ela também deixou mais uma coisa para você, uma última carta. Me fez prometer que só te daria depois de ver os vídeos. Tirou um envelope diferente dos outros, selado com cera vermelha. Mas acho que você deveria ler sozinho. É. Pessoal, naquela noite na casa de sua mãe em Capão Redondo, Eduardo abriu o envelope final. A carta continha a verdade que sua mãe havia guardado para ele, que ele mesmo havia sido o primeiro beneficiário do programa, quando seu avô vendeu seu relógio de família para salvar a casa deles quando Eduardo tinha 15 anos. Que todo o seu sucesso havia sido possível por aquele ato inicial de fé, e que agora era hora de passar esse legado adiante. Eduardo se olhou no espelho. O homem que lhe devolveu o olhar não era mais o executivo impecável e controlado. Seus olhos tinham novas linhas de preocupação, mas também lampejos de algo que estivera ausente por décadas: alegria. Tudo bem, mãe, disse ao ar. Me perdoei, e agora vou construir algo tão bonito que vai te encher de orgulho. Júlio chegou com uma decisão que mudaria tudo. Eduardo convocou uma coletiva de imprensa, algo que raramente fazia. A mídia especulou. Anunciaria sua aposentadoria? Venderia finalmente a empresa? Cancelaria o projeto social sob as pressões do mercado? A sala estava lotada. Jornalistas, concorrentes, investidores, membros do conselho. E na primeira fila, Isabela, Gabriel, Rosa, Marina e toda a equipe do abrigo. Obrigado por virem, começou Eduardo sem anotações, falando do coração. Os últimos 6 meses foram os mais difíceis da minha carreira. Também foram os mais significativos da minha vida. Enfrentei perdas financeiras. Minha empresa foi atacada por dentro. Perdi investidores, parceiros e pessoas que considerava amigos. As ações caíram. Os críticos disseram que eu estava destruindo tudo o que havia construído. E talvez tivessem razão, mas eu não estava destruindo, estava transformando. Fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Hoje anuncio a reestruturação completa da Monteiro Corporation. 50% da empresa operará como sempre, competitiva, lucrativa, focada em crescimento. Os outros 50% se tornarão Monteiro Social Ventures, dedicada a criar valor social junto com valor econômico. Murmúrios na audiência. Isso não é caridade. É um novo modelo de negócio. É demonstrar que você pode ganhar dinheiro e fazer o bem simultaneamente. E para provar meu compromisso, estou vendendo 20% da minha propriedade pessoal da empresa e doando esses ganhos para estabelecer um fundo permanente para a Fundação Nova Esperança. Os murmúrios se tornaram exclamações. Isso criará um fundo operacional de 10 milhões de reais que garantirá que o abrigo nunca mais esteja em risco de fechamento. Mas mais que isso, servirá como modelo para outras corporações que queiram integrar impacto social em sua estrutura central. Sei que isso não é convencional. Sei que muitos vão considerar um erro. Mas tenho 52 anos e passei 25 deles construindo um império que não me fazia feliz. É hora de construir algo que faça. Levantou a mão, apontando para Gabriel na primeira fila. Este jovem desenvolveu um aplicativo que alimentou 2.000 famílias em 3 meses. Fez isso com um computador doado, mentoria voluntária e a crença de que poderia fazer diferença. Se um menino de 10 anos pode fazer isso, imaginem o que podemos fazer como empresa inteira. Gabriel corou, mas sorriu com orgulho. E esta, Eduardo apontou para Isabela, é minha filha. Não a vi por 25 anos, porque estava ocupado demais sendo bem-sucedido para ser pai. Ela me ensinou que nunca é tarde demais para começar a fazer as coisas certas. As perguntas explodiram da audiência. Jornalistas gritavam, mãos se levantavam,
Flashes de câmeras iluminavam a sala. Mas Eduardo levantou a mão. Só mais uma coisa. Minha mãe, Helena Monteiro, me disse uma vez que sucesso sem propósito é vaidade. Passei décadas provando que ela estava certa. Agora vou passar o resto da minha vida provando que entendi a lição. Perguntas agora. A sessão durou 2 horas. Alguns jornalistas o elogiaram, outros o criticaram. Analistas financeiros previram o colapso de sua empresa. Ativistas sociais o acusaram de redenção corporativa performativa. Mas quando terminou, quando as câmeras se apagaram e a multidão se dispersou, Gabriel se aproximou. Fiz certo? Perguntou o menino. Usando o app para chamar atenção para o abrigo, não te causei problemas? Eduardo se ajoelhou, olhando o menino nos olhos. Gabriel, você me causou exatamente o tipo certo de problema. O tipo que me forçou a escolher entre conforto e coragem. E escolhi a coragem graças a você. Meu pai ficaria orgulhoso, disse Gabriel, os olhos brilhantes. De nós dois. Naquela noite, Eduardo se sentou com Isabela num pequeno café perto do abrigo. Você vai realmente fazer isso? Perguntou ela. Arriscar tudo o que construiu? Já arrisquei. Agora estou só tornando oficial o que começou há meses. E se fracassar? Então fracassarei tentando algo que vale a pena. É melhor que ter sucesso em algo que não importa. Isabela estudou seu pai por um longo momento. Sabe, quando a mãe morreu, me fez prometer que te daria uma chance. Disse que era boba, que você nunca mudaria. Mas ela insistiu. Disse, homens como seu pai precisam de tempo para entender que sucesso exterior não preenche o vazio interior. Mas quando finalmente entendem, a transformação deles é real. Ela estava certa sobre tudo, murmurou Eduardo. Sim, e por isso vou fazer algo que nunca pensei que faria. Isabela respirou fundo. Vou ficar, não só no país, mas aqui, em Capão Redondo. Vou expandir o programa de saúde mental no abrigo, transformá-lo num centro de excelência. E vou fazer isso como sua parceira, não só sua filha. As lágrimas correram pelo rosto de Eduardo. Não mereço seu perdão. Não é sobre o que você merece. É sobre o que escolhemos fazer com o tempo que nos resta. Isabela pegou sua mão. Não posso te dar os 25 anos que perdemos, mas posso te dar os próximos 25, se você prometer que essa mudança é permanente. Eu prometo. Então temos um acordo. Bem-vindo de volta, pai. Era a primeira vez em 25 anos que alguém o chamava de pai, e foi a palavra mais bonita que já ouvira em sua vida. Agosto trouxe o momento da verdade final. O modelo híbrido da Monteiro Corporation havia operado por 2 meses. Os resultados eram complicados. A divisão tradicional mantinha lucratividade, mas a divisão social ainda não gerava retornos. Os investidores estavam impacientes. O conselho estava dividido. E Eduardo estava exausto. Foi durante uma reunião particularmente tensa quando recebeu uma ligação inesperada. Senhor Monteiro, há um consórcio de investidores internacionais na linha. Querem falar urgentemente com o senhor. Sobre o quê? Sobre comprar 80% da sua empresa por 500 milhões de reais, com a condição de que o senhor mantenha controle criativo da Monteiro Social Ventures. O silêncio na sala de reuniões foi absoluto. 500 milhões, mais dinheiro do que precisaria em 10 vidas, liberdade financeira absoluta e a capacidade de focar completamente no trabalho social, sem as pressões corporativas. Era a saída perfeita. Digam que vou pensar, disse Eduardo finalmente. Naquela noite reuniu seu círculo íntimo. Isabela, Gabriel, Rosa, Marina, Verônica e Patrícia. Contou sobre a oferta. 500 milhões, repetiu Marina. Eduardo, você poderia financiar 100 abrigos com esse dinheiro. 1000 abrigos, corrigiu Verônica. Mas perderia a empresa que construí, apontou Eduardo. O legado Monteiro desapareceria, substituído por algum conglomerado anônimo. E isso importa? Perguntou Isabela. Achei que tinha aprendido que legado não está em empresas, mas em impacto. Era um ponto válido. Gabriel, que estivera silencioso, finalmente falou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que o senhor começou sua empresa original? Não há razão que diz nas entrevistas.
a razão de verdade. Eduardo pensou cuidadosamente. Porque queria provar que alguém como eu, de um bairro pobre, podia competir com qualquer um. Queria provar que origem não define destino. E provou, disse Gabriel. Mas agora tem uma oportunidade diferente. Pode provar que sucesso pode ter alma, que uma empresa pode ser grande e boa ao mesmo tempo. E se eu fracassar? Se o modelo não funcionar? Então fracassou tentando, mas se vender agora, nunca saberá se poderia ter funcionado. Gabriel olhou ao redor da mesa. Meu pai me ensinou que há 2 tipos de decisões: as que te mantêm seguro e as que te fazem crescer. As seguras sempre são tentadoras, mas as que te fazem crescer são as que mudam o mundo. Da boca de um menino de 10 anos, sabedoria que executivos de 50 anos não conseguiram articular. Eduardo passou a noite sem dormir, caminhando pelas ruas de Capão Redondo. Visitou a padaria onde sua mãe comprava pão, o campinho onde jogava bola quando criança, a casa onde cresceu e, finalmente, o abrigo, onde tudo havia mudado. Sentou-se nos degraus da entrada, observando o amanhecer pintar o céu de laranja e rosa, e tomou sua decisão. Na manhã seguinte, ligou para os investidores internacionais. Agradeço profundamente a oferta de vocês, mas recuso. Sr. Monteiro, entende que pode não receber outra oferta assim? Entendo. E também entendo que algumas conquistas não se medem em dinheiro. Estou construindo algo que vale mais que 500 milhões. Estou construindo um modelo que pode mudar como as corporações operam. E não vou vender essa visão. Desligou e se virou para sua equipe esperando. Recusei a oferta. Isabela correu para abraçá-lo. Você está completamente louco. Eu sei, mas é o tipo certo de loucura. Os dias seguintes foram caóticos. A mídia especulou sobre sua sanidade mental. Os analistas previram o colapso. Mas também aconteceu outra coisa. Outras empresas começaram a perguntar sobre o modelo híbrido. Jovens empreendedores o procuraram para mentoria. Investidores de impacto social expressaram interesse. E Gabriel, com o apoio total de Eduardo, lançou publicamente seu aplicativo. Na primeira semana, 50 restaurantes se registraram. No primeiro mês, 5.000 famílias haviam recebido refeições. Em 2 meses, investidores do Vale do Silício ofereceram R$5 milhões por 20% da startup que Gabriel havia formado. Aos 10 anos, Gabriel Torres se tornou o mais jovem empreendedor social a receber investimento sério de capital de risco. A história viralizou. E com ela, a história da Monteiro Social Ventures, do abrigo, do legado de Helena Monteiro. O círculo havia se completado. Dezembro chegou com ar fresco e céus limpos. Haviam-se passado 8 meses desde que um menino tentara entregar um envelope a um empresário apressado. 8 meses que transformaram completamente a vida de Eduardo Monteiro. A cerimônia de fim de ano do abrigo era um evento que agora atraía centenas de pessoas. Famílias do programa original, beneficiários atuais, voluntários e membros da comunidade enchiam o pátio do prédio recentemente reformado. O abrigo havia crescido. Com os fundos assegurados pela reestruturação da Monteiro Corporation, haviam comprado o prédio adjacente e o convertido em salas de aula modernas, um centro de tecnologia de ponta, e espaços de terapia onde Isabela dirigia seu programa de saúde mental. Mas, mais que as melhorias físicas, havia mudado o espírito do lugar. Não era mais apenas um abrigo emergencial. Era um centro de excelência, um lugar onde o potencial humano era nutrido, celebrado e transformado em realidade. Eduardo estava num canto, observando a celebração. Não vestia mais ternos de R$3.000. Hoje usava jeans e uma camisa simples, confortável em sua própria pele pela primeira vez em décadas. Carolina Reis, a doutora, se aproximou com um sorriso. Quem diria? O empresário mais temido da cidade transformado em assistente social. Não sou assistente social. Mal sei o que estou fazendo. Nenhum de nós sabia o que estava fazendo quando começamos, mas sabíamos por quê, e isso é o que importa. Gabriel apareceu, agora com 11 anos, alto para sua idade, e com a confiança de alguém que havia encontrado seu propósito. Senhor Monteiro,
Tem alguém que quero que conheça. Guiou Eduardo até uma jovem mulher de uns 22 anos com uma menininha pela mão. Esta é a Sara, a menina que meu pai salvou do incêndio 3 anos atrás. Sara tinha os olhos cheios de lágrimas. Nunca pude agradecer pessoalmente ao pai do Gabriel, mas quero que saiba que não passa um dia sem que eu pense em seu sacrifício. E agora, graças a vocês, tenho uma filha para criar num mundo onde o abrigo existe, onde há pessoas que se importam. A menininha estendeu a mão para Eduardo, oferecendo-lhe um desenho que havia feito. Uma casa colorida com pessoas de todos os tipos de mãos dadas. É o abrigo, explicou Sara. Ela chama de a Casa do Amor, porque diz que aqui todo mundo se ama. Eduardo pegou o desenho com mãos trêmulas. Da boca das crianças, verdades que os adultos esquecem. Quando chegou a hora dos discursos, Rosa subiu ao pequeno palco. Há 26 anos, uma mulher extraordinária chamada Helena Monteiro teve uma visão. Acreditava que toda pessoa, independente de onde vem, merece a chance de alcançar seu máximo potencial. Acreditava que amor em ação pode transformar comunidades inteiras. Helena não está mais conosco, mas sua visão vive em cada criança que dorme segura esta noite, em cada família que recebeu apoio quando mais precisava, em cada voluntário que escolheu dar seu tempo porque acredita em algo maior. Mas também vive em mais alguém. Rosa olhou diretamente para Eduardo. Seu filho esteve perdido por muito tempo, mas encontrou seu caminho de volta. E agora leva adiante o legado de sua mãe de um jeito que acho que ela nunca imaginou possível. Eduardo, pode subir, por favor? Ele subiu ao palco, nervoso, sob todos aqueles olhares. Não sou bom com discursos emotivos, começou. Sou melhor com números, projeções, planos de negócio. Mas aprendi que algumas coisas não podem ser quantificadas. Não posso medir o valor de ver o Gabriel se tornar empreendedor. Não posso colocar preço na reconciliação com minha filha. Não posso calcular o ROI das vidas que este lugar salvou. O que posso dizer é isto. Passei 25 anos construindo um império que não significava nada. E passei 8 meses construindo algo que significa tudo. E se tivesse que escolher de novo, escolheria estes 8 meses sem hesitar. Olhou diretamente para Gabriel. Um menino corajoso me entregou um envelope cheio de cartas. Cartas que me lembraram quem eu realmente era, de onde vim e que valores havia esquecido. Aquele simples ato de coragem mudou minha vida. E sou eternamente grato. O público aplaudiu, mas Eduardo levantou a mão. Há mais uma coisa. Isabela e eu temos trabalhado em algo, e hoje é o dia perfeito para anunciar. Isabela subiu ao palco, carregando um documento emoldurado. Minha avó Helena e meu bisavô Ricardo começaram o programa de bolsas de estudo Monteiro Ferreira, com um relógio vendido e fé no potencial humano. Hoje meu pai e eu estamos estabelecendo o Fundo Permanente Helena Monteiro, com um capital inicial de 50 milhões de reais. Murmúrios de espanto percorreram o público. Este fundo garantirá que o abrigo e todos os seus programas continuem perpetuamente, mas mais que isso, financiará a expansão do modelo para 100 cidades nos próximos 10 anos. Abrigos, programas educacionais, apoio comunitário, tudo baseado no princípio que minha avó entendeu. Que investir em pessoas é o investimento mais rentável que existe. As lágrimas corriam livremente pelas bochechas de Rosa. E há mais, continuou Eduardo. Gabriel Torres será o primeiro diretor jovem do fundo. Aos 11 anos, será responsável por ajudar a avaliar propostas de outros jovens empreendedores sociais. Porque se algo aprendemos, é que idade não determina a capacidade de criar mudança. Gabriel subiu ao palco, sobrecarregado, mas tentando manter a compostura. Eu não sei o que dizer. Diga o que sente, encorajou Eduardo. Sinto que meu pai está sorrindo onde quer que esteja, porque ele sempre acreditou que pessoas boas podiam fazer coisas extraordinárias se alguém lhes desse a chance. E agora, graças ao Sr. Monteiro e a Isabela, vamos dar essa chance a milhares de pessoas a mais. A celebração continuou até tarde da noite. Música, dança, comida, risadas. O tipo de alegria que só vem quando pessoas se reúnem em torno de um propósito compartilhado.
Mais tarde, quando a maioria havia ido embora, Eduardo se viu sentado nos degraus do abrigo com Isabela e Gabriel ao seu lado. "Sabe o que é irônico?" disse Eduardo. "Passei décadas perseguindo sucesso, pensando que uma vez que o alcançasse seria feliz. Mas nunca fui. E agora, quando renunciei a muito do que perseguia, sou mais feliz do que jamais imaginei possível. Porque sucesso externo nunca preenche o vazio interno", disse Isabela citando as palavras de sua avó. "Só o propósito pode fazer isso." "E qual é seu propósito agora?" perguntou Gabriel. Eduardo pensou cuidadosamente. "Meu propósito é garantir que nenhuma criança com potencial seja limitada por seu CEP, que nenhuma família tenha que escolher entre comida e educação, que talento seja reconhecido e nutrido, independente de onde vem." "É um propósito grande", observou Gabriel. "Eu sei, e provavelmente não vou realizá-lo completamente na minha vida. Mas posso construir as fundações para que outros continuem o trabalho. Posso plantar sementes que futuras gerações colherão." Isabela apoiou a cabeça no ombro de seu pai, algo que não fazia desde que era uma menininha. "A mãe estava certa sobre você. Só precisava de tempo para encontrar seu caminho. Precisei me perder para me encontrar. E agora que se encontrou, o que vem depois?" Eduardo olhou para o céu noturno, onde as estrelas brilhavam com clareza incomum. "Agora continuo construindo. Um dia de cada vez, uma criança de cada vez, uma família de cada vez. Porque no final, legado não se mede em prédios ou contas bancárias. Se mede em vidas tocadas em esperança restaurada, em amor dado livremente." "E é suficiente?" perguntou Gabriel. Depois de tudo que tinha antes. "É mais que suficiente. É tudo." Sentaram-se em silêncio, 3 pessoas de diferentes gerações, unidos por circunstâncias extraordinárias e amor compartilhado. Capão Redondo dormia ao redor deles, mas o abrigo permanecia iluminado, um farol de esperança na escuridão. E de algum lugar Eduardo sentiu que sua mãe sorria. O envelope amarelado que havia caído na calçada úmida 8 meses antes havia sido o primeiro passo de uma jornada que transformou não apenas uma vida, mas centenas. E agora, com o Fundo Helena Monteiro estabelecido, transformaria milhares mais. Algumas histórias terminam com o herói obtendo o que queria. Esta história terminou com o herói obtendo o que precisava: propósito, família e a paz que vem de viver alinhado com valores verdadeiros. O império que Eduardo Monteiro havia construído continuaria a existir, mas não o definiria mais. O que o definiria agora era muito mais simples e profundo. Era um homem que havia aprendido que amor verdadeiro é ação, que sucesso sem compaixão é vazio e que nunca é tarde demais para mudar. Gabriel eventualmente se tornou um dos empreendedores sociais mais influentes de sua geração. Isabela expandiu seu programa de saúde mental para 50 cidades. E Eduardo, o antigo magnata temido, se tornou uma voz líder em capitalismo consciente, inspirando centenas de empresas a adotar modelos híbridos. Mas mais importante que qualquer conquista externa foi a mudança interna. A transformação de um homem que havia esquecido como sentir em alguém que vivia com o coração aberto. A evolução de alguém definido pelo que tinha para alguém definido pelo que dava. E tudo começou com um menino corajoso, um envelope amarelado, e a memória de uma mãe que nunca parou de acreditar na possibilidade de redenção. Sob o céu estrelado de dezembro, num bairro que uma vez tentou esquecer, Eduardo Monteiro havia finalmente encontrado seu caminho de casa. Não há uma cobertura de luxo no centro financeiro. Para a única casa que realmente importava, o lugar onde o amor habita, onde o propósito floresce e onde o verdadeiro legado se constrói, um coração de casa.